eu não gosto de fazer nem isso no debate, mas eu tenho que puxar uma frase antiga sua. Manda lá. Você disse explicitamente, recentemente, numa entrevista, o seguinte: se o Flávio, ainda que eu admitisse e percebesse que ele fosse um rachador, se eu soubesse que ele ia resolver os problemas do Brasil, eu votaria nele. Sim. Eu tô dizendo Mas que ele ele não pode. vai. Eu tô dizendo que ele pode, porque ele é filho de um homem que está sendo torturado. Ele é filho de um homem cuja tortura no próprio corpo reverbera a tortura na própria república. Vocês Então, acordaram, vamos fazer o deixa eu seguinte, terminar. Vocês acordaram tarde pro fato que a gente vive. Eu acho que vocês têm essa percepção, praticamente uma ditadura persecutória do STF. E essa ditadura persecutória do STF redundou em corrupção. Um juiz que tem uma mulher que recebe 129 milhões de reais pra fazer lobby de um banqueiro corrupto investigado. Por que o Flávio não pede impeachment dele? O banqueiro corrupto investigado que que o Flávio eventualmente não pede deveria ser impeachment julgado. dele? O Flávio Bolsonaro eventualmente está Não trabalhando pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Quando perguntado, ele fugiu da pergunta. Eu quero estar junto com o Flávio falando assim, ó. Eu quero impeachment do Alexandre de Moraes. Eu quero Dias Toffoli na cadeia. Ainda tem uma campanha. Se ele eventualmente falar isso, eu vou apoiar ele ainda mais. Mas ele é um candidato que acabou de entrar no inquérito em que ele pode ser preso, ele pode ser tornado inelegível. Por isso que ele votou a lei da misoginia, por causa do PT. Por isso que ele votou errado no fundo eleitoral. Deixa eu falar, desgraça. tá certo. Arthur, por exemplo, eu sou super amigo da Amanda Vettorazzo. Sim. Tá? Eu amo a Amanda Vettorazzo de paixão. E é uma grande vereadora. Independente de ser do MBL, eu não tenho esse problema. Por isso que eu acho, respondendo até a primeira pergunta, que eu acolheria vocês, quer dizer, eu acolheria. Eu acho que a direita deveria se unir sim. Eu não. Entendeu? E unir sim vocês, os nicolistas, jamais. Os bolsonaristas. Eu não me uno a ladrão, Adrilles. Você se une a gente. Eu não me uno, cara. eu não me uno a ladrão. É a seguinte, vocês, então, você quer contrapor isso de novo? Vocês diziam, Renan dizia, que o prefeito Ricardo Nunes era um membro do conluio do PCC. Aí o que ele fez? Aí um ano depois, aí vocês mudaram de ideia. Não, o que ele fez? Por quê? Porque vocês têm cargos comissionados da prefeitura. Amanda Vettorazzo, que eu amo de paixão, tem uma subprefeitura vinculada ao prefeito. Então vocês mudaram de ideia. Não, Adrilles, deixa eu te falar. Vocês mudaram de ideia, Adrilles, o que o Ricardo Nunes fez com a empresa ligada ao PCC? Ele cancelou os contratos, cara. Mas acabou. Antes ele era então vinculado ao PCC. Vamos fazer junto? Ele se arrependeu de ser... Calma, Adrilles. Ele se arrependeu de ser ladrão e aí ele voltou à honestidade. Deixa eu falar uma coisa. Ele perdeu a virgindade e depois costurou a xoxotinha pra dizer que não era ladrão mais. Arthur, pelo amor de Deus, Adrilles, sem gritar, você consegue. Pelo amor de Deus. Escuta só. Arthur, mas eu não terminei. Escuta só. Você tá falando que o Ricardo Nunes, né? A gente falava que ele era ligado ao PCC. A gente falava porque de maneira clara. Era. Renan falava, não vote nesse bosta ligado ao PCC. Calma, Adrilles, tinha uma empresa... Tem uma empresa que eu firmo aqui. Ela é ligada ao PCC. E a gente falou, Ricardo Nunes, por que você não tira esse cara do contrato? Assim que ele pode, ele quebrou o contrato. Ele calou a nossa boca. Então eu estou aqui... não sabia que era do PCC antes? Eu estou aqui disposto a calar minha boca sobre o Flávio Bolsonaro. Eu estou disposto. Eu quero ver o Flávio justificar por que, novamente, por que as escolas dos filhos dele eram pagas pelo Queiroz, por que ele não pede impeachment do Alexandre de Moraes, por que o pai dele apoiou o irmão de Gilmar Mendes com uma prefeitura em Mato Grosso, por que tem uma mensagem do Jair Bolsonaro falando pro Eduardo não criticar o Gilmar, eu já expliquei por que que um policial emprestou 16 mil reais pra eles, você não explicou nada disso. Eu já expliquei tudo isso. Por que político pra você fazer uma política de boa vizinhança com o Gilmar Mendes, boa vizinhança. Então, pera lá. Que eventualmente ele confiou nas instituições, confiou nas pessoas das instituições. Só que as pessoas que ele confiou enfiaram a faca na cabeça dele. Eu tenho que confiar no Flávio, olha só. Que votou a favor da lei da misoginia, porque senão o PT ia falar besteira. Beleza. Eu tenho que confiar no Flávio, que votou errado o aumento do fundão eleitoral 4 vezes. Ele apertou o botão errado 4 vezes. Pessoal, eu sou contra, Adrilles, só resta isso pra você mesmo. Fazer a piada. Porque o cara chegar e falar assim, eu sou contra o fundo eleitoral. Aí vem a pauta, ele aumenta, vota sim. Vem a segunda votação, ele vota sim. Votei errado, pessoal. 1 ano e meio depois, a mesma votação. Ele aperta sim de novo. Depois ele aperta sim de novo. Votei errado, pessoal. Calma. Depois ele pega e fala o seguinte, pessoal, ó, eu não acho que é hora de ter impeachment de ministro aqui, né? Falando do Alexandre de Moraes. Depois ele fala que o pai dele apoiou o irmão do Gilmar Mendes. Porque, veja bem, às vezes o irmão do Gilmar Mendes não é do sistema. Desculpa, Adrilles. Desculpa, Adrilles. Tá faltando coragem pra falar, Flávio Bolsonaro é do sistema. Flávio Bolsonaro não vai bater de frente com o STF nenhum. Entendam isso. Flávio Bolsonaro é ladrão. Vamos chamar o break aqui, a gente volta já. Agora eu vou falar no break, cacete. Arthur, mamãe, falei. Deixa eu te responder de maneira direta. Política é o que Maquiavel diz ter sido, não o que São Francisco gostaria que fosse. Eu tenho meus senões em relação ao Flávio Bolsonaro. Eu acho que ele, inclusive, deveria ser mais incisivo.
em relação à possibilidade do impeachment do Alexandre de Moraes, da possibilidade do impeachment do Dias Toffoli, a possibilidade, inclusive, da dissolução do STF, porque virou exatamente um tribunal de conluio contra os interesses republicanos do povo. Entendeu? De maneira institucional, de maneira democrática. Que crítica adoçada, velho. A Constituição. Que crítica adoçada. Se você estabelece uma prática... Adriles. Presta atenção, porra, deixa eu falar. O Flávio é ladrão, bicho. Presta atenção, cacete. Agora, se você... Eu não quero que o Lula... Porra, cara, deixa eu falar, ele bata de Marcelo. frente com o sistema. Eu vou falar em cima de você. Então se você estabelece uma política de guerra incisiva, concreta, é tudo que eventualmente o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli querem. Concordo com você. Se você como candidato a presidente da República pedir o impeachment dessas pessoas, eventualmente essas pessoas vão dizer, olha lá o golpista. Eles vão falar a mesma coisa que falavam do Bolsonaro. Olha o golpista, olha o antidemocrático, olha o cara que quer dissolver o Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou te terminar com uma pergunta. Vai lá. Vou falar, infelizmente, puta que pariu, não quero falar. Da Amanda Vettorazzo. Eu perguntei pra Amanda Vettorazzo ano passado, tá? Perguntei nos olhos dela, de maneira sorridente, cordial, gentil, por que vocês do MBL não apoiam o impeachment do Alexandre de Moraes? Ela se calou. Imagina, a gente ela se calou. E eu vou dizer por que ela se calou. Ela se calou porque vocês tinham um partido a ser construído. Não, Adriles. Deixa eu terminar. Aí tem uma revista impressa contra o Alexandre de Moraes. Vocês tinham um partido a ser construído e quem era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral era o senhor Alexandre de Moraes. E o que a gente fez na época? Se ele quisesse arrebentar com vocês, ele arrebentava. A gente fez uma revista contra ele. Foi cálculo político, vocês não pediram impeachment. Cálculo político, Adriles, deixa eu falar uma coisa. Não adianta gritar. Mas é isso que eu tô falando, Eu vou trazer um fato pra você. Você tá falando, calma, você tá criticando o Flávio Bolsonaro. Eu vou trazer um fato. Pela mesma coisa que gente do seu partido falava, se tirar o Alexandre de Moraes, vai juntar outro que tá tirando outro. Foi o que a Amanda falou pra mim. Desliga um pouco a histeria. Desliga um pouco, baixa um pouco o volume. Deixa eu terminar. Vocês começaram apoiando o inquérito de milícias digitais. Vocês começaram apoiando as perseguições a bolsonaristas. Não, você tá errado, você tá errado. Você tá mentindo, você tá mentindo. Uma epifania de luz e acharam que eventualmente, deixa eu trazer fato pra você. Dá licença. Aí vocês podem receber dividendos criticando o STF. Porque até a Globo Adriles, não adianta você gritar, Adriles. Senão você não deixa eu falar. Deixa eu trazer quatro fatos. Amanda, você nega. Amanda negou o impeachment do Alexandre de Moraes. Deixa eu trazer fatos. Assim como você tá criticando a falta de pedido de impeachment do Alexandre de Moraes do Flávio Bolsonaro. Fato número 1. Enquanto você tá falando que a Amanda se calou, a gente literalmente fez uma revista impressa e fizemos a segunda agora. O que tem a ver isso? Revistinha? Aquela que tem travesti? Não, meu irmão, não, que isso é outra coisa mentira, né? Mas tudo bem, vamos lá. A gente fez uma revista contra a agenda trans. E o Rony mentiu, que é do teu time. A gente tem uma capa de uma revista contra... Calma, Adriles, deixa eu te falar uma coisa, ó. Depois que você grita e solta os seus fatos... eu quero te trazer... Calma, deixa eu trazer os fatos. Eu te perdoo. Fato número 1. Eu não quero teu perdão, Adriles. Eu não quero perdão de quem apoia ladrão. Deixa eu te falar uma coisa. Adriles, deixa eu te falar uma coisa. Quando você for interromper outra pessoa, você pelo menos interrompe com fatos. Eu vou trazer fatos. Fato número 1. Eu não consigo falar os fatos, cara. Deixa eu falar os fatos aqui. Fato número 1. Que agora eu vou até fazer um antes. A gente fez uma revista impressa contra a agenda trans, que o Rony Gabriel mentiu, que era a favor. Fato número 2. Enquanto você disse que a Amanda se calava, que é uma mentira, a gente fez uma revista impressa... Calma, meu! Deixa eu terminar. A gente soltou uma revista impressa contra os superpoderes do Alexandre de Moraes e estamos soltando outra agora. Número 3. Nós estamos pedindo impeachment do Alexandre de Moraes antes do Flávio Bolsonaro. Cadê o impeachment? Quarto ponto. Sabe quem foi a favor do inquérito ilegal das fake news que nós criticamos? Sabe quem foi a favor? O Cássio Nunes. Ele tem posicionamento escrito a favor do inquérito. Não, sabe quem indicou ele pro STF? Jair Bolsonaro. Calma, deixa eu terminar, Adriles. Deixa eu terminar. Ele só errou em indicar um garantista a favor do inquérito ilegal da fake news pro STF. Pessoal, fora isso, ele é patriota. Vamos lá. Sabe quem é a favor do inquérito ilegal das fake news? O André Mendonça, que foi a segunda indicação dele, assessor do Toffoli. Eles não sabiam até onde chegar. Eles nunca sabem de nada. Não sabiam até onde chegar. O Flávio não sabe que estão pagando a escola do filho dele. O Gilmar Mendes não sabe que o Flávio é ladrão. O outro não sabia que ele era a favor. Ó, pessoal. Mas eu não tô defendendo o Cássio Mendonça e o Cássio Nunes, Calma, Mona. Calma, Vocês não pediram o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu tô acabando. Calma, Mona. Esse ano vocês estão pedindo impeachment. E você tá criticando o Flávio. Não adianta você gritar. Coisa que vocês demoraram 10
10 anos pra fazer. Sabe quando eu pedi o impeachment do Alexandre de Moraes? Não se perde em 2022. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quando eu já tava em 2 inquéritos. Isso se chama coragem. Isso se chama ter culhões. Vocês não tiveram culhões de pedir o impeachment do Alexandre de Moraes porque vocês aproveitaram do Alexandre de Moraes criticando, arrebentando, perseguindo e prendendo o bolsonarismo. Vocês foram complacentes. A prisão do Felipe Martins, que tá mofando na cadeia até hoje. Agora vem posar de arauto da liberdade contra o STF. Depois de 10 anos. Eu acho que a gente tem que organizar as falas aqui, senão vai ficar dois falando e gritando. Não adianta o Adriles gritar. O fato, eu vou falar bem baixo, o fato está na mesa. Você fala baixo, mas você fala constante, você é sorrateiro. Exatamente, eu sou sorrateiro. Eu sou inteligente, Adriles. Eu sou um cara que eu sou passional, falo com coração. Exatamente. Você tá apaixonado e gente apaixonada faz merda. Eu tô apaixonado por princípio de humanidade. Tem que arrancar esse careca desgraçado. Tem 10 anos que eu falo isso. E vocês estão falando agora. Bem-vindos, mas agora. Flávio Bolsonaro não vai arrancar careca nenhum. Quando a gente tá apaixonado, a gente faz merda. Apaixonado do cacete, Você está apaixonado, você assumiu que você estava apaixonado. Você está apaixonado, então você está fazendo merda. Eu não estou apaixonado, então eu estou sendo bem sensato e trazendo fatos à mesa. Fato é, eu quero combater o PT e quero combater o Alexandre de Moraes. Eu não vou combater esses dois com o ladrão Flávio Bolsonaro. Porque o Flávio Bolsonaro é ladrão e ele está nas mãos do Gilmar Mendes. Porque mas vocês estão combatendo o Alexandre de Moraes, se aliando ao Lula de maneira subliminar. Não, cara, eu quero que o Lula você prega o voto nulo em 22, você tá dando aso a que o Lula se eleja presidente da República. Vocês fizeram uma parceria subliminar. Vocês pediram. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês pediram o impeachment do Bolsonaro baseado em rigorosamente nada em 2020. Não adianta rigorosamente nada. E se uniram à esquerda em 2020. Senão não consegue falar. De cada vez, vai. Escuta só. Vamos lá, vamos com calma. Pediram o impeachment do Bolsonaro e se uniram à esquerda. Eu vou falar uma coisa. 2020. Eu vou falar uma coisa que começou. A sua fala começou dizendo o seguinte: que a gente não pode declarar guerra, porque caso a gente declare guerra, né, as pessoas vão achar ao sistema. Você disse que o Flávio Bolsonaro ele não poderia, por exemplo, pedir impeachment do Alexandre de Moraes. Calculada. Porque a gente não poderia declarar racional. Eu vou te falar o seguinte, eu vou te falar o contrário. Eu quero declarar guerra contra o crime organizado e usar uma camiseta, vou prender e vou matar o Comando Vermelho. Eu vou prender e vou matar o PCC. Eu vou atrás do Alexandre de Moraes até esse cara me prender. Eu vou no segundo turno apoiar Flávio Bolsonaro contra o Lula. Se no segundo turno, Flávio Bolsonaro, o Lula comandou o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Em ladrão. O maior esquema de corrupção da história da humanidade. Isso não anula a corrupção do Flávio. Você disse, até o rachador, se ele resolver exatamente, só que ele não vai resolver. Sabe por quê? Mas isso é mãe de Ná, pra saber? Ele é filho do Bolsonaro, o cara tá sendo torturado e morto na cadeia. Você não precisa ser mãe de Ná. Coisa que o Kim Kataguiri justificou. Tem que morrer na cadeia o Bolsonaro, o japonês do MBL lá. Não adianta você gritar. Você não precisa ser mãe de Ná pra saber. É porque eu tô trazendo fatos que são incômodos mesmo. Quando você raciocina sem paixão, ele dói. Eu não preciso ser mãe de Ná. Eu não preciso ser mãe de Ná. Eu não preciso ser mãe de Ná para saber que um cara que tem um inquérito nas mãos do Gilmar Mendes não pode combater o Gilmar Mendes. Eu não preciso ser mãe de Ná para saber que um cara que tem um processo travado pelo STF não pode bater de frente com o STF. Eu não preciso ser mãe de Ná para saber que uma pessoa que está nas mãos do Dias Toffoli não pode pedir impeachment do Dias Toffoli. Então está sim, eu acabei de falar que o inquérito da rachadinha do Flávio Bolsonaro foi travado pelo STF em fevereiro de 2005. Não, cara, faz o seguinte, você que está aí... Mas tá aqui, ele acabou de mostrar. Vamos ler a matéria junto? Você tá com medo? Vamos ler a matéria junto? Vamos ler a matéria junto? Vamos ler a matéria junto? Não vou ler matéria junto. Tá com medo? Deixa eu falar agora. Mas você tá com medo, Adriles? Não, vai demorar 3 horas. Não, então eu vou resumir pra você. O STJ não pôde apreciar a matéria porque o STF puxou. Você é um político, Adriles, você faz leis. Você deve saber disso. O STF travou a análise do mérito. Eu já ganhei. Isso é fundamental, sabe por quê, Adriles? Sabe por que isso é fundamental? Porque você está apoiando um ladrão. Você tá falando você está apoiando um ladrão burocrática para justificar. Não é. Quem justificou isso burocraticamente foi o STF travando a análise do mérito. Posso falar agora? Já falou com a papai. Mas eu posso só tentar mudar o assunto, senão a gente vai ficar... Tá falando, ele que volta. Não, mas redemoinho. Rafael, já ganhei esse debate. Rafael, pode fazer. E mesmo assim eu amo. Esse cara é bom. Ele foi um bom deputado. Não tem como não reconhecer a Adriles, porque assim, deixa eu olha que arrogante. Eu sou mesmo, sabe por que, Adriles? Porque sabe por que eu posso ser arrogante? E aí você me permite aqui. Porque eu não apoio ladrão, irmão.
Mas você apoiou o Lula de maneira subliminar quando você admitiu o voto do Lula. Esse argumento é tão idiota, cara. Se tem Hitler, tipo assim, presta atenção, se tem Hitler, do outro lado Winston Churchill. Winston Churchill sabe quem matou gente na África de maneira injusta. Se tem Hitler e Winston Churchill, você vai apoiar quem? Você ficar em cima do muro entre Hitler e Winston Churchill, entre Bolsonaro e Lula, vocês ficaram em cima do muro porque acharam que vocês seriam uma oposição preferencial. Entendeu? Tem 10 anos que vocês ficam jogando pedra na própria carne. O Bolsonaro pode ter os defeitos, mas ele é de direita, cara. Não, ele não é de direita, ele é ladrão. São as suas. O Bolsonaro? Bolsonaro é uma virgem, Iracema. Ele não tem nem mosquinha nos grandes lados dele. Eu acho que pode fazer o seguinte. O Renan tem esse processo. O Renan não tem nenhum processo de corrupção. Acabou de ler. Me cita um. Acabou de ler. Me cita um. Me cita um. Acabou de ler. Direito trabalhista, uma série de coisas. Não, direito trabalhista não é corrupção, Adriles. Deixa eu explicar pra você que talvez você não entenda. Vamos lá. Você não pagar as pessoas. O Renan, vamos falar do Renan um pouco. O Renan, deixa eu explicar. O Renan, ele não responde nenhum processo de corrupção. Ele comprou empresas falidas que respondem processos trabalhistas. E eu desafio a um empreendedor aqui, algum ouvinte empreendedor, me falar que se nunca teve um processo trabalhista. É simples desse jeito, Tem 60%. Agora, deixa eu explicar pra você. Eu prefiro 1 milhão de vezes votar num cara que tentou empreender e tem processos trabalhistas. Eu também tenho, Adriles. Eu não estou dizendo que o Renan seja ladrão. É porque você não pode falar isso. Não, mas você não pode dizer que o Flávio é ladrão. Flávio é ladrão. Cadê a prova? Cadê a condenação? Meu Deus do céu, se um tem um processo, o outro tem 60, e os dois não foram condenados em nenhum dos dois é ladrão, meu filho. Não, Lindo, deixa eu explicar pra você. Um tem 60 processos, o outro tem um. Não, ladrão você pode roubar de funcionário, você pode roubar de advogado, você pode funcionário de não adianta você gritar, Não, você tá sendo coerente. Não, cara, eu tô sendo absolutamente diferente. Deixa eu te falar uma coisa, eu não tô falando isso. Eu não estou falando isso. O mérito da questão do Flávio Bolsonaro nunca foi analisado, porque ele foi... De novo, vai repetir pela 8ª vez. Mas já foi esse debate, eu já ganhei, acabou. Tá bom, então tá bom. Muda, tipo assim, é igual jogar xadrez com pombo. Eu vou fazer mas eu já falei 1000 vezes. Ele gritou pra caralho, falou um monte de coisa. Eu já falei 1000 vezes. O cara tem um processo que foi arquivado. O Renan não foi arquivado. Não foi arquivado. Não foi arquivado. Não, muda. Senão tá visual. Ele tá com medo de debater isso. Não foi arquivado. Não, mas é 40 minutos que ele tá falando. Vamos falar do Guto. Rafael. Vamos mudar de assunto? Muda de assunto, pô. Então, o diretor respondendo. O diretor tá pedindo pra falar do Banco Master. Banco Master? A gente vai concordar. Não, eu vou dar um jeito de sacanear. O diretor tá mandando. Não, mas tá calor então o diretor tá mandando, vamos falar sobre o escândalo do Banco Master. O que você achou, Adriles, do escândalo do Banco Master? Bom, toda ditadura, e aqui eu vou puxar um pouquinho pro debate, e essa minha crítica ao MBL, volto a dizer, eu tenho o maior apreço, tá? Eu olho na tua cara falando isso, pelas pautas do MBL. 90% das coisas que o Renan diz, eu endossaria em qualquer governo. Acho ele um cara que tem culhão, mas o problema de vocês, do MBL, é o método de ascensão ao poder. Vocês pisam no pescoço da própria mãe pra chegar ao poder. E aí, aquilo que Maquiavel diz, os fins não justificam os meios. Se vocês usam fins de pessoas que são sórdidas, aí vocês se tornam sórdidos também. Agora, a direita liberal é muito bem representada. Inclusive as meninas do MBL são lindas, muito melhor que qualquer ucraniana, entendeu? Discordo disso, mas maravilhosa. Mas a questão que se coloca é, respondendo objetiva à pergunta, o Banco Master é a redundância de um processo ditatorial que começou lá em 2019 com o inquérito daquilo que chama, o Mendonça, esqueci o nome do ministro, chamava de inquérito de fim do mundo, né? Do inquérito das mídias digitais, que no início vocês apoiaram. Não apoiamos. Que no início... Não apoiamos. Coloca no IA depois. Nós nunca apoiamos. Que vocês chegaram a apoiar em seu início fulcral. Nunca apoiamos. De 2019 até 2026, pessoas foram censuradas, perseguidas, estigmatizadas, canceladas, destituídas de seus cargos, exiladas, massacradas, milhares de pessoas. E o MBL foi tíbio em relação a isso. Não, eu não acabei ainda, Arthur. E o MBL foi tíbio em relação a isso. O MBL não mandou ninguém pra rua pedir golpe militar, vocês não atacaram de frente esse problema, porque era uma questão que afetava exatamente vocês. Eu acabei de Se o Bolsonaro for destruído, eventualmente o Bolsonaro será uma pessoa a menos diante da nossa ascensão ao poder. Deixa você falar. Deixa eu só terminar. Então, a minha linha de raciocínio é essa. A gente chegou à corrupção impune de um ministro que recebe 129 milhões através de sua mulher, de um banqueiro corrupto. A gente chegou a uma corrupção impune de um juiz que deveria julgar o mérito desse banqueiro corrupto, que recebe 30 milhões para fazer um resort, que tem até um cassino, exatamente pela omissão
Não só pela ação dos pérfidos, mas sobretudo por aquilo que chama no cristianismo de omissão dos bons. E vocês, eu acho que vocês... Essencialmente, eu acho que você é uma boa pessoa. Mas você e o seu grupo do MBL foi omisso em relação ao crescimento do STF. Eu, em 2022, pedi o impeachment dessa gente. Eu tô em dois inquéritos. Dois inquéritos. Sabe por que eu tô no inquérito? Porque eu falei que tinha censura no processo eleitoral. Agora minha vez. E perdi minha rede social por 6 meses. Mas não interrompe agora. Em primeiro lugar é o seguinte, se a gente tivesse pensando só em poder, a gente apoiava o Bolsonaro, porque era só apoiar o Bolsonaro que tava eleito. Haja vista que dá licença, Adriles. Se você pegar, por exemplo, a Valéria Bolsonaro, ela nem é partido do Bolsonaro, ela ganhou a eleição por quê? Porque ela pôs o Bolsonaro no nome e ganhou. O PL do Valdemar da Costa Neto, do mensaleiro Valdemar da Costa Neto, é o maior partido do Brasil porque eles apoiaram o Bolsonaro. O cara tá até com calor, ó. Comecei e já ficou com calor, ó. Olha lá. Eu só comecei, Adriles, calma. Vamos continuar. Outra coisa, você falou que a gente foi omisso. Não, a gente não foi omisso. A gente não foi omisso. Calma, Adriles. Quem foi omisso foi quem falou pras pessoas irem pras ruas pedir intervenção militar, enquanto tinha um monte de vovó tomando borrachada no lombo e spray de pimenta na fuça. O Bolsonaro bastava... Dá licença. Bastava o Jair Bolsonaro falar: saiam dessa histeria. Teve patriota se pendurando em caminhão. Teve patriota rezando o hino pra pneu. Teve gente pedindo intervenção alienígena. Não teve uma declaração do Bolsonaro pra tirar essas pessoas da rua. Só que sabe o que teve, Adriles? Teve o Mauro Cid assumindo que a live da Argentina era falsa, que era da turma deles, que era pra jogar no grupo dos doidinhos. Falou? Teve gente, sim, enganando as pessoas que o Jair Bolsonaro ia dar um golpe militar, fazendo com que essas pessoas ficassem na rua, debaixo de chuva, debaixo de sol, tá? Numa falsa esperança de que esse cara fosse fazer alguma coisa. Sabe o que ele fez? Ele foi pros Estados Unidos e pediu pix pra um monte de patriota otário que pagou 17 milhões de reais pra esse cara pagar uma multa que não existe. Ele falou: prefiro de um pix aí pra pagar minha multa eleitoral aí. Deram 17 milhões de reais pra ele. A multa sumiu, ele nunca pagou multa nenhuma. Aí ele foi no Vilela, sabe o que ele falou? As pessoas gostam de mim, me dá mais 10 mil no pix aí. Ganhou mais de 1 milhão. Então quem faz, tá, das tripas coração pra espremer o dinheiro de patriota otário é o Bolsonaro. E mais, toda essa corja do PL, que são os novinhos do Valdemar, que estão por aí de 4 pro mensaleiro Valdemar, tá? Esses caras sim se calam pra apoiar Flávio Bolsonaro, que é um rachador, que é um ladrão, porque dá voto. Porque infelizmente aqui no Brasil tem muita gente que, assim como você, tá apaixonado e grita, né? Ah, eu amo o Bolsonaro, não é ladrão! E não vê a razão. E não vê a razão. O lance é o seguinte, Adrilês, nós tivemos coragem de, no auge da histeria coletiva, falar assim: a solução pra derrubar o PT não é pedir intervenção militar, que não vai ter intervenção militar porcaria nenhuma. Nós tivemos coragem de fazer isso. Nós tivemos coragem de fazer uma revista impressa mostrando que os superpoderes do Alexandre de Moraes vinham justamente do bolsonarismo que esticava a corda. Desculpa, Rafael, deixa eu falar. Desculpa, Rafael, você quer falar alguma coisa? Não, que a gente tá falando do Banco Master. Agora fudeu, agora voltou o assunto. Deixa eu te falar. É que assim, o Banco Master, só pra vocês saberem, não, pera aí, só existe... Eu vou dar outra resposta. Não, eu vou concordar com você. O Banco Master só existe por causa dos superpoderes do STF. Onde a gente diverge aqui é o contrário. Quem deu superpoder pro STF foi o Bolsonaro. É isso. Agora deixa eu falar. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que aquelas senhorinhas estavam clamando de maneira desesperada por exatamente um princípio de democracia e liberdade? Porque esse golpe que vocês projetam no Bolsonaro já tinha sido dado. Quando houve o golpe do STF, que criou inquéritos com tipificações criminais que não existiam para perseguir, calar, massacrar, prender pessoas, vocês, por exemplo, do MBL, não disseram nada. Dissemos, Adriles. Absolutamente nada. A gente imprimiu uma revista sobre isso, cara. Não disseram nada. Nós falamos isso no Twitter, nós falamos isso no meu canal. Falamos isso tudo que é lugar. Você tá mentindo, cara. Uma palavra. Esse golpe, de maneira crônica, de maneira incisiva, de maneira progressiva, chegou até o ponto em que tiraram um ladrão condenado da cadeia, tiraram ele da cadeia, fizeram campanha pra ele, o TSE, que é um puxadinho do STF, fez campanha pra esse Lula, censuraram a campanha de Bolsonaro, como eu disse, Bolsonaro não podia dizer que Lula era ladrão, que era amigo do ditador, que era a favor do aborto, censuraram imagens do Bolsonaro na ONU, no 7 de setembro, na puta que pariu, e aí fizeram com que esse ladrão voltasse à cadeia. E mesmo quem reclamasse, como eu reclamei, que havia censura e perseguição durante o pleito eleitoral de 22... eventualmente, esse alguém como eu foi censurado. Eu fiquei 6 meses sem o Twitter. Eu estou no inquérito. Não, vamos lá, não. Eu fiquei no inquérito. Então,
essas bolsonaretes, essas senhoras com bíblias e batons na mão que terminaram por ser presas, elas estavam gritando e berrando por liberdade. Aí, sabe o que aconteceu? Liberdade que vocês do MBL não pediram. Adriles, ao golpe dado pelo STF. Não adianta você gritar, porque vocês fizeram voto duro em 2022 e foram complacentes não adianta você gritar. A esse estado de coisa, de calma, Mona, de massacre, de morte de Cleiton, de prisão do Felipe Martins por um golpe que não deu. Não seja um falso indignado, da possibilidade de ascensão ao poder. Você tá cuspindo em mim aqui, velho. Calma, foi doentio, foi asqueroso, foi repulsivo. Adriles, deixa eu te falar uma coisa. O silêncio de vocês é ninguém ficou quieto. Quem ficou quieto foi o Jair Bolsonaro. Quem gritou contra o STF fomos nós e quem ficou quieto foi o Jair Bolsonaro. Eu vou te falar uma coisa. Dá licença. Preso. Quando é que ele foi preso? Cara, deixa eu te falar uma coisa. O cara foi preso, meu filho. Isso que quisesse. Adriles, não adianta. Ele não deu o golpe. Não adianta você gritar, Adriles. Não adianta você gritar, Adriles. Deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você gritar e cuspir em mim, cara. Você tá cuspindo até na minha água aqui, velho. Não adianta você gritar. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá tão defensor das senhoras que foram lá pedir intervenção militar. Só que duas coisas, dá licença, tem duas coisas que não aconteceram. Número 1, o Jair Bolsonaro em nenhum momento falou para elas não se arriscarem em nome dele. Número 2, quando Sóstenes Cavalcante teve a chance, dá licença, quando Sóstenes Cavalcante teve a chance de negociar uma anistia para essas senhoras, o Sóstenes Cavalcante, líder da oposição, falou: eu não vou negociar nenhuma anistia aos dos presos do 8 de janeiro se não incluir Jair Messias Bolsonaro. E aí eu vou te falar uma coisa, o que ele deixou claro? Em nenhum momento você sacrificou o líder pra salvar os liderados. Dá licença. Não. Mata o velho, mata o presidente. Adriles, deixa eu falar uma coisa. Adriles, você consegue entender. Adriles, calma. Você consegue entender isso. Quando a gente fala sacrificar o líder, eu não estou falando que a gente vai pôr uma faca no pescoço do Bolsonaro e fazer ele sangrar. Não, fizeram literalmente, enfiaram a faca nele. Calma. Adriles, não adianta você fazer esses trocadilhos bobos de quinta série, cara. Se eu tô tentando completar um raciocínio. Uma facada não é trocadilho, não. Ele enfiou uma facada no bucho. Adriles, facada no bucho. Isso foi campanha de 2018, você tá tudo confuso aí, na cara. Na época vocês também eram vamos lá, meu irmão. Vocês contribuíram pela campanha de ódio contra eles. Adriles, calma. Vamos com calma. O lance é o seguinte. Quando o Sóstenes Cavalcante ele teve a chance de sacrificar metaforicamente o líder para salvar os seus liderados... O Bolsonaro é a ideia do MBL. Mata o Bolsonaro, libera a Você que tá assistindo, deixa eu falar uma coisa. Você que tá assistindo, acho que fica muito claro. A gente não consegue completar um raciocínio, porque o Adriles sabe onde eu vou chegar e vai ficar incoerente a posição dele. E ele tem que ficar fazendo essas pegadas. Não, matar, entendi. Vamos então matar. Você é a favor de dar um tiro na cabeça do Bolsonaro? É uma coisa. Você tá falando. Cara, isso é uma coisa primária, Adriles. Sacrifica isso é uma coisa... o Bolsonaro, deixa ele torturado na deixa eu explicar pra você, Adriles. Deixa eu explicar. Quando a gente fala sacrificar metaforicamente, eu não estou falando dar um tiro. Você consegue entender a diferença de uma coisa que é literal e uma coisa que é metafórica. Você consegue. Se eu falar o seguinte... Eu sei disso melhor que você. Então, você é poeta. Então você, como poeta, faça uma leitura metafórica do que eu estou dizendo. Se o líder da tua oposição tem a chance... Ele tá vendo? Ele tá, eu sei, Adriles. Não tô nervoso, não. Eu sou passional em relação à humanidade. Não, cara. Você não tá indignado, Adriles. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá em apuros. E tudo bem. Que apuros, deixa eu terminar o raciocínio, Adriles. Você é um cara retórico tão bom. Você vem com esse Adriles. Você tá tremendo. A gente, quando a gente tá apaixonado, a gente comete insensatez. A gente, quando a gente tá em apuros, a gente adrenalina baixa, calma. A gente sua frio. Você não está com calor, você está suando frio. Eu tô indignado porque vocês deixaram, vocês silenciaram em relação calma, deixa eu explicar. Eu tô acabando de mostrar pra você que o Sóstenes Cavalcante, quando teve a chance de soltar a senhora... mas você não deixou eu completar o raciocínio. Então vamos lá, já que eu já repeti, vamos ver se você já aprendeu. Quando o Sóstenes Cavalcante teve a chance de salvar as idosas, o que ele fez? Ele falou que o Bolsonaro teria que ser incluído. Exatamente. Então, o que ele fez? Ele não queria matar o metaforicamente sacrificou o líder, porque é isso que um líder faz em nome dos seus liderados, mas ele fez o contrário. Calma, Adriles, ouve, cara, você tá confuso. O que ele fez? Ele sacrificou as senhoras, ele sacrificou as senhoras. Corte pro MBL, edição. Ele sacrificou as senhoras, ele sacrificou as vítimas para tentar salvar o Bolsonaro e sequer foi bem sucedido. O Bolsonaro está preso, as senhoras do 8 de janeiro estão presas e ninguém está fazendo nada, porque são incompetentes. Então, como eu tô te falando, a gente diverge no sentido de intenção. Eu acho que o Bolsonaro sequer é bem intencionado. Mas mesmo que bem intencionado fosse, o que não é, ele sequer tem a competência para tal. Falei bonito agora, você como poeta, você vai conseguir interpretar. Vamos lá? O bolsonarismo não só
deixou essas pessoas na porta dos quartéis, como esperou elas ser presas, essas pessoas serem presas, como na hora que eles tiveram a chance de tirar essas pessoas da cadeia, eles não tiraram, e mesmo assim, o Bolsonaro foi preso e as pessoas continuam presas. Então o que eu tô dizendo pra você é, não adianta você ficar falso indignado, não adianta você gritar, não adianta falar que você se importa com as pessoas. Você não está indignado, você não está preocupado com essas pessoas. Você está preocupado em pagar pedágio pro Flávio Bolsonaro, que é muito triste, cara. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.